Olá para você mais uma vez, começa mais uma edição do Conexão Rural GM Pasto. Muito obrigado pela sua companhia. E o programa de hoje vai abordar um estudo que aponta que a pecuária bovina brasileira poderia ganhar mais em produtividade e eficiência sem a necessidade de abertura de novas áreas de pastagens. No programa de hoje, nós vamos conversar com um dos pesquisadores deste estudo, que é o Rafael Feltran Barbieri, economista sênior da WRI Brasil. Ele, juntamente com o coordenador geral de Estudos e Políticas Setoriais de Inovação, Regulação e Infraestrutura do IPEA, que é o José Gustavo Feres, eles analisaram qual é a relação da qualidade da pastagem, a eficiência técnica e produção pecuária. Portanto, são informações importantíssimas, referem-se em especial para você que é pecuarista, você que quer ter mais ganho produtivo e ainda, é claro, que aproveitar os recursos que nós temos aí à disposição, tá certo? Então, aumento de produtividade. E para você que está conectado conosco aqui, quero convidá-lo para ficar também antenado no programa de hoje e participar, tá certo? O nosso telefone é 6733896700, você pode mandar mensagens para a gente e ainda o nosso telefone celular 67998929861 e 0800 647 0050. Rafael está aqui comigo. Nós vamos trabalhar hoje remotamente, aproveitando a tecnologia aí da informação, onde a gente consegue conversar nesse distanciamento. Claro que não só pela questão da pandemia da Covid-19, mas pela facilidade dele estar em outra cidade, que não aqui no Mato Grosso do Sul. Primeiro, deixa eu cumprimentar aqui o nosso entrevistado e agradecê-lo pela sua disposição em bater um papo conosco e falar sobre esse estudo, né? De como o manejo de pastagens pode trazer aí melhores índices para o produtor rural. Rafael Feltran, bom falar com você. Muito obrigado pela sua participação aqui ao Conexão Rural GM Pasto, viu? Tá, obrigado a vocês pela oportunidade. Eu estou falando aqui de Campinas, interior de São Paulo. Bem, esse estudo ele foi publicado numa revista internacional, né, da Real Sociedade Britânica. E é um estudo, como você disse, em parceria com o José Feres do IPEA. Bom, a gente sabe, né, que o Brasil ele é um produtor-chave de alimentos para o mundo. Um estudo da Embrapa mostra aí recentemente que o Brasil alimenta 800 milhões de pessoas em função de toda a capacidade produtiva e exportadora que tem o país. Mas a gente sabe também que a gente tem muito a melhorar ainda, especialmente na pecuária. A nossa pecuária ela é muito heterogênea, então a gente tem pecuária de ponta em algumas regiões, mas a gente também ainda tem bastante que avançar em outras regiões, especialmente na pecuária extensiva. Alguns estudos, por exemplo, da Universidade Federal de Goiás, o laboratório LAPIG, mostra que quase metade das nossas pastagens tem algum nível de degradação. Então hoje o LAPIG mostra ali algo em torno de 100 milhões de hectares de pastagens com algum nível de degradação no Brasil, sendo que 40 milhões estão em altíssimo nível de degradação. Esse altíssimo nível de degradação, pelas pesquisas lá da Universidade Federal de Goiás, significa que a gente poderia triplicar a produção nesses 40 milhões de hectares, né? Então a gente vê aí o tamanho da potencialidade que a gente tem de aumentar a produção. Mas a gente foi mais conservador no nosso estudo. Ao invés de a gente considerar essas pastagens degradadas que foram vistas por imagens de satélite para olhar a densidade de biomassa, a gente olhou os dados do censo agropecuário. No censo agropecuário, os pecuaristas autodeclararam uma área de 12 milhões de hectares, que é menos do que as imagens de satélite olham, mas aí a gente considera que isso é importante porque, dependendo da região, o pecuarista tem uma familiaridade ou tem uma experiência de considerar uma área degradada ou não. Então vamos falar assim, é possível que um pecuarista do Mato Grosso do Sul, aí da região
de Nova Andradina, por exemplo, tenha uma visão sobre o que é pastagem degradada diferente de alguém que está lá no Pará, em Altamira, né? Então, para que a gente conseguisse coletar e analisar os dados que o próprio pecuarista considera como degradado, a gente usou os dados do censo, porque assim a gente está implicitamente, já está colocado ali que o produtor considera realmente que aquela pastagem é degradada. Por que isso é importante? O primeiro passo para a gente melhorar a pastagem é o próprio produtor reconhecer que ela precisa ser melhorada, certo? Então assim, não adianta a gente pegar imagens de satélite dizendo que está degradado. Se o produtor não considera aquilo degradado, dificilmente ele vai investir. Mas a gente pegou então os dados do censo agropecuário. E aí a gente dividiu o país em 8 regiões e a gente fez a seguinte análise estatística. Qual que é hoje a capacidade atual, né? Qual é a taxa de lotação que essas pastagens nativas, plantadas e degradadas têm nessas diferentes regiões. A gente concluiu, dadas as diferenças nessas 8 regiões, né, aí pegando o Brasil todo, Amazônia, Cerrado do Mato Piba, Cerrado do Centro-Sul, etc., a gente chegou à conclusão que se a gente pegasse essas 12 milhões de pastagens degradadas e conseguisse aumentar a capacidade de suporte delas, para que elas chegassem na média das pastagens boas das próprias regiões, a gente colocaria aí uma capacidade adicional de 17 milhões de cabeças de gado. 17 milhões de cabeças de gado é um Uruguai e meio, tá? Então o que a gente chegou à conclusão é que hoje, só com as pastagens degradadas, que os produtores já reconhecem como sendo degradadas e que precisam ser restauradas, recuperadas, a gente conseguiria aumentar um Uruguai e meio no nosso rebanho. Olha, vale a gente salientar, né, que o Rafael, ele não é da área de zootecnia ou veterinária, ele é economista, né? Inclusive economista sênior da WRI Brasil, que é uma instituição global de pesquisas que atua em outros 60 países, né? Em mais de 60 países. E o objetivo deles nesse levantamento é mostrar economicamente o quanto, né, a nossa pecuária está perdendo ou deixando de ganhar, porque a gente sempre diz aqui que deixar de ganhar também é uma forma de perder, né, Rafael? Porque se tem capacidade para isso, para ser mais eficiente e não está perdendo. E é justamente sobre isso que a gente está abordando hoje aqui, sobre a eficiência que nós temos através das pastagens degradadas, do manejo que deve ser feito de maneira um pouco mais técnica, né? De modo que o produtor tenha melhores rentabilidade ou produtividade. Então é isso que a gente está abordando, e esse levantamento abordou justamente isso, né? Essas pastagens degradadas, o quanto o Brasil está perdendo. E esse número chama bastante atenção, Rafael, cerca de 17 milhões, né, um pouco mais, de cabeças a menos no nosso rebanho, o que poderia ser bastante viável economicamente, né, Rafael? Não, com certeza. Foi bom você mencionar que esse estudo ele traz, ele foi feito através de algumas diferentes métricas econômicas, né, de estatística balizada na economia, que a gente chama de econometria. Então, a gente fez um levantamento aí no nível municipal, analisamos quase 5 milhões de estabelecimentos rurais que estão no censo, né? Para todos os municípios brasileiros, são 5.650 municípios quase. E o interessante é que essa técnica de econometria que a gente usa, a gente consegue estabelecer o nível de eficiência. O que é isso? O nível de eficiência significa o seguinte: eu tenho lá na minha fórmula, né, na minha equação, a quantidade de insumos que é colocado na produção do Brasil todo, e aí insumos eu falo quantidade de pastagem, quantidade de tratores, o pessoal que é ocupado, o nível de investimento, e do outro lado eu tenho a receita gerada pela produção. Só estou falando de pecuária bovina. Então o que eu tenho? Eu tenho lá a quantidade de insumos de um lado e a receita bruta gerada do outro. No caso,
mais especificamente o valor bruto da produção. O nível de eficiência mede o seguinte: de tudo isso que eu estou colocando lá no meu processo produtivo, o quanto que eu estou recuperando em termos de receita, né? O que o estudo mostra é uma eficiência de 82%, ou seja, de tudo que eu estou imputando no meu sistema, eu estou pegando só 82% do que poderia ser gerado. Então, a gente fala que a gente teria a capacidade de maximizar ou de otimizar esse nível de insumos, obtendo uma receita quase 23% maior do que a gente tem hoje, sem precisar colocar mais nenhum tipo de insumo. Então, quando a gente fala que a gente poderia aumentar essa produção sem aumentar a área, sem causar desmatamento, usando só o que a gente já tem, além disso, a gente já tem insumo, outros tipos de insumo, já tem capacidade mecânica, já tem capacidade de recursos humanos para fazer isso. Então esse modelo ele pega os melhores casos e coloca como sendo aqueles: se todo mundo fosse tão bom quanto os melhores, como a gente conseguiria avançar nessa produção. Por que isso é importante? Porque isso significa que o que está faltando não é terra, não é trator e não é recurso humano, né? Pessoal ocupado. O que está faltando é manejo, é estratégia, é assistência técnica, é mais apoio no sentido de ter mais crédito voltado para a recuperação de pastagens. Então a gente conseguiria aí aumentar em 23% o valor bruto da produção, né? Eu diria aí que a gente está falando em torno de 40 a 60 bilhões de reais que a gente poderia aumentar só otimizando a utilização desses insumos. E detalhe, de todos esses insumos, o pior, ou seja, aquele que rouba a eficiência, é a pastagem degradada. É por isso que a gente focou na pastagem degradada. Eu colocaria nessa cesta aí que você nos trouxe, Rafael, do que precisa ser feito, né? E você fez isso, né, juntamente aí com outro pesquisador, que vocês buscaram, através das pesquisas, a informação. O que o produtor precisa é de mais informação, é de saber, né, onde ele pode efetivamente interferir para ter melhores índices econômicos, né? Se ele está tendo alguns problemas aí na questão de produtividade, de eficiência em especial, ele precisa buscar técnicos para isso, né? Pessoas capacitadas. E essas informações, né, que você traz para a gente, que são muito importantes. E a gente tem abordado isso aqui no programa constantemente, essas informações. A gente tem falado muito sobre gestão na fazenda, tratar a fazenda como empresa. Outro dia, conversando com o Kleber Soares da Embrapa, né, que agora está no Ministério da Agricultura, o Kleber, que é da área de ciência e tecnologia, dizia o seguinte, que o uso de tecnologias dentro da fazenda tem um impacto de 70% no aumento de produtividade. É claro que, aliado a tudo isso, a gente pode traduzir isso como conhecimento, não é, Rafael? Exatamente. A gente vê aí, olhando pelo censo agropecuário do IBGE, a gente vê que 85% das propriedades rurais, na verdade, dos estabelecimentos rurais do Brasil, não tem assistência técnica. Como é que um país que é uma superpotência tem só 15% dos estabelecimentos com assistência técnica? Você imagina se a gente tivesse um nível muito maior, né, de assistência. A gente seria, certamente a gente já seria o maior do mundo. A gente aí é o quarto maior produtor do agronegócio no mundo, o segundo maior exportador. Se a gente tivesse mais eficiência, mais assistência técnica, mais crédito, certamente a gente já teria alcançado aí a primeira posição. Então a educação, né, é muito importante. Outra coisa que a gente considera aí, que a gente também fez uma outra abordagem, que hoje nós temos também no nosso sistema produtivo muitas pastagens nativas sendo utilizadas
como pastagens, né? Aí a gente fez a seguinte análise: se hoje a gente conseguisse pegar toda essa área de vegetação nativa, pastagem nativa, que está sendo subutilizada, porque a vegetação nativa, mesmo os pastos nativos, a gente também sabe que eles têm uma capacidade de suporte muito menor do que as pastagens plantadas, né? A gente, diferente da África, tem um sistema natural que tem uma quantidade, uma biomassa de animais que fazem o pastoreio muito menor do que na África, né? A gente evoluiu aqui para um outro sistema, que é um sistema em que as formigas e os cupins têm um papel fundamental nessa transposição de biomassa da superfície para o subsolo, mas as nossas pastagens, elas são ricas em diversidade, mas elas têm uma capacidade de sustentar os ruminantes, né, os herbívoros mamíferos muito menor, né? Então o que a gente fez? Olha, muitas das pastagens nativas utilizadas hoje, elas não são nem boas para a produção, e elas estando degradadas nem boa para o meio ambiente. Então o que a gente fez? Olha, se a gente pegasse essas pastagens nativas e resguardasse essas pastagens nativas para a gente atingir, por exemplo, o cumprimento do Código Florestal e necessitando de mais áreas, a gente dedicasse parte também dessas pastagens degradadas para também cumprir o Código Florestal, caso essas nativas não fossem suficientes, o quanto que a gente conseguiria mesmo assim produzir. A gente chegou ao resultado de que, fazendo a alocação dessas pastagens nativas e degradadas para cumprir o Código Florestal, ou seja, os 12 milhões de hectares que a gente está precisando, o que sobrasse de área degradada, a gente aumentaria para o nível médio das boas pastagens. A gente chegaria a 9 milhões de cabeças de gado. Então a gente conseguiria 12 milhões de hectares de áreas para o cumprimento do Código Florestal e ainda 9 milhões de cabeças de gado, o que dá aí quase 80% do Uruguai em termos de rebanho. Então a gente conseguiria fazer também as duas coisas, ou seja, a gente não teria nem prejuízo ambiental, nem prejuízo econômico, pelo contrário. Hoje, antes do início do programa, aqui a gente estava comentando sobre os relatórios do IPCC, né, sobre as mudanças climáticas. É muito importante que a gente tenha a percepção e a responsabilidade de saber que o clima hoje, estudos da Embrapa mostram, o clima hoje é responsável por 30% da produtividade da agropecuária no Brasil. Então, assim, 70% é tecnologia, é conhecimento, 30% é clima. Se a gente não tiver um clima ótimo para a produção, a gente certamente vai sofrer essas consequências de maior quantidade de eventos climáticos extremos, né, ou uma estiagem muito longa, ou chuvas muito torrenciais, ou geada, como a gente teve esse ano, e isso prejudica muito a nossa sustentabilidade econômica. Então, por que seria importante esse outro cenário que a gente traçou aí de conservação e adequação para as condições de reserva legal e etc.? Porque, primeiro, a gente consegue ter acesso a mercados que estão cada vez mais exigentes e, ao mesmo tempo, a gente consegue melhorar o microclima e a capacidade do ambiente promover aqueles serviços essenciais, né, de manter o conforto térmico animal, manter a capacidade de permitir a quantidade de água necessária para o gado poder manter seu metabolismo otimizado. Então, assim, é muito importante que a gente leve isso em consideração. A gente já viu aí as principais empresas frigoríficas brasileiras, né?
tanto a JBS quanto a BR Foods e a Marfrig já assumindo compromissos ambientais, e eles não estão fazendo isso simplesmente pela reputação, mas sabe que isso é um limiar, é um limite econômico que precisa ser colocado em pauta. Com certeza, Rafael. É o boi, né? Carbono zero, né? Carne carbono zero criada aí pela Embrapa, tá certo? Bom, a gente vai voltar já com você, Rafael. Quero pedir agora um pouquinho da atenção dos nossos amigos que acompanham nesse momento esse assunto muito importante. A gente vai voltar para esse assunto. Esse estudo é fantástico, é fenomenal. Ele tem uma contribuição muito sistêmica, né, para todo o processo de produção, em especial na questão econômica. Mas antes, deixa eu trazer para você aqui, você que nos acompanha, informação dos nossos clientes satisfeitos da Germipasto, né? E a gente sabe que o produtor rural ele tem também a sua importância nesse processo, na preservação e também na questão econômica. No Pantanal, um dos biomas aqui do nosso Brasil, para recuperar áreas degradadas, o pecuarista Andrei Kischel realizou um planejamento estratégico e, é claro, utilizou sementes e cultivares de procedência, produzidas e comercializadas pela Germipasto. A gente vai ver agora como ficou o estabelecimento do capim Xaraés na fazenda do Andrei, que é mais um cliente satisfeito de Germipasto. Olá, meu nome é Andrei Gervini Kischel, sou engenheiro agrônomo e pecuarista. Possuo uma fazenda aqui na região de Aquidauana, uma área de 800 hectares, sendo que 640 hectares são de pasto. Aqui meu sistema é um sistema de recria e engorda. Aqui a gente trabalha em média com 2 UA, né, de lotação por hectare ano. Na época da seca a gente faz um semi-confinamento e suplementação proteica para as bezerras e as novilhas. Aqui as fazendas são todas piqueteadas, tudo com prazo de alimentação. Cada módulo, nós estamos aqui com 10 módulos e cada módulo tem mais ou menos 55 hectares. E cada invernada de hectares dá em média 13 hectares e meio. E essa área era uma área que estava extremamente degradada, né, com potencial produtivo muito baixo, estava com 0,5 A por hectare. E aí foi feito um planejamento, uma tiranoia de solo, para poder fazer a reforma dessa área. E foi aí que eu resolvi fazer a implantação do capim MG5, que é Braquiária Bisantho cultivar Xaraés. E aí eu procurei a Germipasto e adquiri os produtos da Germipasto. E o que eu adquiri foi a semente de 80 de VC, né? E aqui nós plantamos com 10 quilos por hectare, uma taxa em torno de 800 pontos por hectare. Um dos motivos que eu tive de procurar a Germipasto foi porque é uma empresa idônea, é uma empresa que tem os seus próprios campos de semente, tem uns agrônomos por trás para fazer as análises, e a semente que quando vai vender para o pecuarista, ela passa por uma triagem, então tem uma análise. E você usando um produto que você tem um know-how, que já tem um conhecimento, não tem erro de errar. É uma semente que vai ter um poder germinativo bom e que você vai garantir sua formação, não vai correr risco nenhum. Eu me considero um cliente satisfeito de Germipasto. Tecnologia inovadora, versátil e econômica. Tudo isso em uma única semeadora. Realize a semeadura e incorporação em apenas uma operação, reduzindo o custo da reforma de pasto. Graças à tecnologia exclusiva e sua autoprecisão, a VDTEC é ideal para o uso com sementes puras e incrustadas. Você economiza e usa exatamente o necessário. Com regulagem rápida, ela distribui a partir de 2 quilos por hectare. Produtor, uma nova era começou. Reduza o seu custo de reforma com a VDTEC. Entre em contato com a equipe da Germipasto e compre a sua. É a Germipasto trabalhando por você.
Olá, sou Daniel Diraime e hoje você vai conhecer os diferenciais e as vantagens de nossas apresentações de sementes. As sementes comercializadas pela Germipasto são produzidas em áreas próprias e beneficiadas em nossa UBS localizada em Camapuã, com total controle pelo nosso laboratório para que realmente expresse a melhor qualidade aí na sua propriedade. As sementes Select possuem a maior tecnologia em revestimento de sementes do mercado forrageiro. São sementes puras, beneficiadas para eliminar as impurezas, material inerte e são selecionadas as melhores sementes. Recomendada para a pecuária, onde a maior parte das áreas são semeadas a lanço, as sementes Select proporcionam melhor distribuição, maior facilidade de regulagem, formação mais uniforme e mais rápida, proporcionando então a entrada antecipada dos animais. Tem a formação mais rápida e uniforme de sua pastagem com a semente Select. Conheça a nossa semente através dos nossos canais de comunicação. Escolha certo, escolha Germipasto. De volta para o nosso segundo bloco do Conexão Rural Germipasto, eu já começo o programa trazendo para você a nossa força de vendas, hein? Atenção, hein? Você vai conhecer a nossa equipe que está espalhada por todo o Brasil. O Nilson Moreno, representante da Germipasto, ele vai nos contar agora sobre a regulagem da semeadora elétrica VDTEC. Veja aí. Olá, amigo pecuarista, Nilson Moreno, representante da Germipasto. Estamos aqui na Fazenda Canaã 2. Está com a gente desde 2009 adquirindo sementes Germipasto. E em 2012 ele foi o pioneiro na utilização da VDTEC 190, a mais antiga VDTEC que nós fabricamos. E ele já foi parceiro, acreditou e investiu, vendo que o resultado que se apresentava seria válido. Então ele acreditou na Germipasto, acreditou na tecnologia, usou a VDTEC 190, ficou satisfeito. Hoje tem um produto de melhor qualidade, onde ele pode ter resultados melhores também. E hoje estamos aqui novamente para regular a VDTEC Multi. A primeira coisa que nós vamos encontrar é a largura, a distância do implemento, a largura do implemento para que jogue a mesma distância as sementes para que faça uma mesma operação. Então não tem sobreposição, não vai ter desperdício de semente. E aí aqui vamos coletar a semente. E tem um sistema de coleta muito prático. É o teste. Você aperta um botão, a máquina fica ligada por 2 minutos e com o aplicativo, que pode ser baixado no celular Android, você coloca as informações. Velocidade do trator, largura que vai ser distribuída e a quantidade de sementes, quantidade de quilos por hectare.
Com esse app, você alimentando com essas informações, ele já dá a quantidade de sementes, quantos quilos serão necessários cair em 2 minutos com a máquina ligada, para que a gente possa ter a precisão que a VDTEC proporciona. Agora está finalizada a regulagem, nós voltamos com o pêndulo de distribuição e vamos ao campo, vamos na terra arada lá para fazer a distribuição da semente, conferir o equipamento de incorporação, conferir a profundidade que essa semente vai estar sendo coberta, né? Para a gente ter uma garantia, porque não é apenas a regulagem, a distância, a velocidade, a profundidade que essa semente vai ficar na terra. Então daqui agora a gente vai nessa área, vamos fazer mais esse teste. E queria agradecer aqui mais uma vez ao Beto Pugliese, o pessoal da Fazenda Canaã, ao Zeca, que sempre está com a porteira aberta para receber a Germipasta. Isso é muito importante para que a gente possa trabalhar e ter esses parceiros que acreditam, como o Beto fez, para a gente poder desenvolver nossos equipamentos. A gente sabe que isso é muito importante para o desenvolvimento da pecuária nacional. E fica o meu contato. Quem precisar de semente, a máquina VDTEC, entre em contato comigo pelo e-mail nilson@germipasto.com.br ou pelo fone 67 9962 5676. Fico à disposição para qualquer esclarecimento, alguma dúvida. Conte com a gente, conte com a Germipasta. Bom, e a gente volta com o Rafael Feltran Barbieri, economista sênior da WRI Brasil, Instituto de Pesquisa que transforma grandes ideias em ações para promover a proteção do meio ambiente, oportunidades econômicas e bem-estar humano. Isso me lembra muito, Rafael, a questão da sustentabilidade hoje tão falada na produção agropecuária, porque a sustentabilidade ela está baseada no tripé, né, que é o produtivo, o econômico e o social. Isso a gente tem aí a base ambiental, né, muito importante. Nós que trabalhamos, como você disse aí, eu não sou agrônomo nem veterinário, mas eu tenho estudado já há pelo menos 25 anos a relação entre meio ambiente, produção agropecuária e economia, né? Essa é a minha dedicação profissional aí desses 25 anos, e o que a gente vê é que olhando o Brasil, a agropecuária, né, o setor agropecuário, eu não estou nem falando do agronegócio, que já envolve os setores industriais, mas eu estou falando o setor porteira para dentro, né, é o setor que tem um PIB sempre positivo, mesmo quando o PIB geral do Brasil é negativo. Por quê? Porque é uma produção de alimentos e ninguém pode ficar sem se alimentar, e cada vez mais um alimento de qualidade. Por outro lado, a gente sabe que o setor agropecuário ele é o mais exposto aos problemas climáticos. Por quê? Porque dificilmente a gente consegue controlar os fatores climáticos que estão na produção. Diferente de uma produção industrial, que você consegue controlar os fatores do meio ambiente industrial, né? Você tem as grandes plantas, você consegue condicionar o ar, a umidade, a pressão, a temperatura, mas na agropecuária, em geral, a gente não consegue. Então, se a gente olhar aí, 94% da produção agrícola brasileira depende do clima. Só 6% da produção agrícola brasileira é produção feita com sistemas irrigados ou com sistemas climatizados, por exemplo, estufas. Se a gente olhar a pecuária bovina, é 99%. Então, assim, é uma atividade, ao mesmo tempo, extremamente importante, mas que precisa e não consegue controlar um fator muito importante, que é o clima. Portanto, é importante para a atividade a manutenção de uma segurança climática, de uma segurança de planejamento. Então, se a gente perde a capacidade, hoje um pouco mais cedo eu estava discutindo com o pessoal do IPEA,
Se hoje 30% da produtividade é explicada pelo clima, se a gente está diante de uma situação em que o clima fica mais inseguro e, portanto, a gente consegue planejar menos, então a gente tem duas consequências, né, não concorrentes, elas podem acontecer ao mesmo tempo. A primeira deles é que a gente perde um pouco a capacidade de planejar e, portanto, de saber qual vai ser a produção e o preço. E a outra coisa é que o risco vai começar a aumentar. Então é possível que haja um encarecimento da produção porque a gente tem um fator maior de risco ou até de incerteza e, portanto, acarrete um aumento no custo de produção. Aumentar o custo de produção significa que diminui competitividade para o produtor e diminui a capacidade de compra do consumidor. É ruim para todo mundo. Então a gente acha que é importante cada vez mais a se atentar aos problemas climáticos, né? Cada um fazendo a sua parte, e a gente tem capacidade para isso. A gente precisa ter aí a gente precisa assumir aí a nossa liderança também nisso para poder continuar a servir o mundo, né? No sentido de levar alimentos com essa responsabilidade que no fim vai se abater em forma de risco caso a gente não conduza da maneira eficiente. Rafael, a gente tem acompanhado essas informações e as suas também contribuem muito para isso, né? Que a humanidade está diante de um grande desafio, que é produzir e preservar. Esse é o grande desafio que nós temos aí para os próximos anos, para o século. Ao mesmo tempo em que a gente vê um aumento crescente da população, e de acordo com a sua pesquisa, fala em 2050 nós teremos 10 bilhões de pessoas no mundo. Para isso o mundo vai ter que aumentar a sua produção de alimentos. Mas como produzir alimentos sem a gente ter aí uma interferência no clima, que hoje também é uma grande discussão global, né? Sobre essa questão do efeito estufa. Ainda li um artigo outro dia que fala que a temperatura da Terra está subindo e deve chegar a 2 graus até o meio do século, né? Que isso vai trazer uma série de resultados, como por exemplo o Ártico, né? O degelo do Ártico, mais tempestades, inundações, né? O clima vai ter uma reviravolta, mas diante de todas essas mudanças, o que a humanidade está pensando em fazer, como construir um mundo onde a gente vai conseguir, claro que conviver diante dessas mudanças? Tá, eu acho o primeiro ponto é importante dizer o seguinte, olha, se a gente aumentar 2 graus, parece que não é tanto, né? Mas vamos pensar que os estudos da Embrapa mostram, por exemplo, que se a gente tiver 10 dias consecutivos com temperaturas acima de 34 graus, a produtividade da soja pode cair 30%. Então, se você tiver 10 dias consecutivos com 33 graus, você tem uma queda de 10%. Mas se for 34, ou seja, 1 grau a mais, você perde 30%. Então, é importante lembrar que o efeito do clima na produção, ele não é proporcional, ele é desproporcional, ele é não linear. Então, assim, um pouquinho a mais de calor pode trazer malefícios muito maiores, muito desproporcionais a esse aumento. Então, falar em 2 graus é falar em algo muito sério. Para você ter uma ideia, os estudos mostram que de 1800 até 1970, o aumento foi 0,5 grau. Né? Então, se a gente aumentar mais 1,5 até 2050, a gente está falando aí de um aumento muito maior, do triplo do que aconteceu nos últimos 250 anos. É uma coisa muito séria, né? E a nossa agricultura, a agricultura da humanidade começou há 10 mil anos. Durante esses 10 mil anos, a gente foi aprendendo a controlar tudo. A gente controlou a qualidade do solo, a gente consegue controlar a produção, a gente escolhe as melhores frutas, os melhores sementes, os melhores animais, a gente faz essa seleção. Hoje já fazemos a transgenia, né, que você
implantar genes de uma planta em outra, o que a gente ainda não conseguiu controlar e que, se conseguisse, seria caríssimo, porque precisaria de muitas estufas, é justamente o clima. Então é esse o fator não controlável. Então o que a gente tem feito hoje? O que a humanidade está fazendo hoje? A gente tem terra e a gente tem insumos suficientes, a gente precisa otimizar a produção, diversificar a produção e conseguir dar o devido valor aos serviços ecossistêmicos que são prestados. Estudos mostram que, atualmente, cerca de 30% a 40% das chuvas no Centro-Oeste é gerado na Amazônia. Isso significa, por ano, algo em torno de 1 a 3 bilhões de dólares em termos de custo evitado em irrigação. De 3 bi de dólares significa 60% dos subsídios agrícolas pagos no Brasil hoje. Então, para a gente ver como que é importante esse serviço. Um outro estudo mostra que no Brasil os serviços de polinização são equivalentes a 15 bi de dólares, ou seja, se a gente não tiver os polinizadores, principalmente para as frutíferas e café, a gente teria que fazer um sistema de polinização artificial por feromônio ou por outros sistemas que aumentariam um custo aí em torno de 15 bi e isso inviabilizaria. Então, qual é a resposta objetiva para a sua pergunta? O que a humanidade precisa fazer? A gente precisa ser mais eficiente na produção, a gente precisa estimular a diversificação de produção e a gente precisa dar o devido valor a esses serviços ecossistêmicos que a gente só percebe quando eles faltam. Maravilha, Rafael, olha, muito obrigado pela sua participação aqui, contribuiu muito para a gente aqui, para o programa, com muitas informações. É claro que a gente gostaria de ampliar, né, esse tema, esse assunto, quem sabe não vai faltar oportunidade, uma outra oportunidade a gente convoca você de novo para a gente dar sequência a isso, mas ao mesmo tempo quero aproveitar e aqui fazer um apelo, né, para todos os elos ligados à produção agropecuária, que tenham mais consciência, mais envolvimento, e a gente tem percebido que há sim um amadurecimento por parte de todos os setores e preocupação nessas questões ambientais, não é, Rafael? Não, certamente, acho que a gente precisa se unir enquanto humanidade, né, para vencer esse desafio que é de todos, né? Uma coisa que eu sempre penso aqui, se o produtor não escolher um caminho mais viável econômica e ambientalmente, o consumidor vai escolher. Então, aquele que não escolhe acabará sendo escolhido por uma exclusão de mercado ou por uma preferência daquele que tem uma prática mais adequada. Então, isso vai acabar acontecendo. É importante se antecipar, a participar dos mercados, olhar o futuro para que a gente consiga manter a sustentabilidade econômica sem comprometer a capacidade climática da nossa produção. Legal, Rafael. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Um grande abraço a você, viu? Para vocês também. Obrigado. Valeu, obrigado. Ao longo desses 25 anos, a Germipasto tem caminhado sempre ao seu lado, não é, homem do campo? E leva até você tecnologias e soluções para que você tenha melhores índices produtivos. Hoje você vai conhecer a história do Miguel Barbosa, da Fazenda Planalto, que fica lá no Maranhão, Nordeste brasileiro. A Germipasto, em parceria com a Aliança Soluções Agropecuárias, juntas com o Miguel, que é o proprietário da fazenda, na implantação do sistema Integração Lavoura Pecuária. E você vai ver como as sementes da Germipasto trouxeram um grande diferencial no estabelecimento das pastagens e também, claro, que da qualidade. Veja aí. Bom, nós somos filhos de pecuarista. Meu pai tem 91 anos vivo ainda. E isso já vem no sangue da gente. Mas a gente só trabalhava com pecuária. Eu faço semi-confinamento. A gente faz a TIP, que chama Terminação Intensiva a Pasto.
E de uns 3 anos para cá começamos a incrementar o consórcio, que chama ILP, né, Lavoura Pecuária, com milho. A gente usou aqui uma semente Select, em torno de 10 kg por hectare. Né? Aplicamos junto com o milho na plantadeira, no AVDTEX, que nós também adquirimos. Uma máquina excepcional, uma máquina de fácil regulagem. Eu mesmo que regulo ela sem problema nenhum. Precisão espetacular. E isso nos deu uma certa economia, porque a gente usa uma quantidade bem pequena, 10 kg por hectare, para fazer uma forma ideal. A gente usava no passado uma máquina chamada Vicon, uma caixa grande, e aquilo não tinha como regular. A gente chegou a jogar aqui de 8 a 10 sacos, a gente chamava aqui por alqueire. E hoje eu uso 2 sacos aqui por alqueire, 10 kg por hectare. Então a VDTEC só veio a somar a todo esse processo de tecnologia que a gente está implantando aqui na fazenda. No caso da outra área também de consórcio, usei a grafitada. Né? A grafitada é uma semente espetacular, de fácil controle, de fácil regulagem. Ela vem blindada, então é muito boa. A gente também, aqui no caso aqui é um Zuri. Já usei o Tamani e nas outras áreas o Braquiarão, o Marandu. O Zuri eu gostei muito por conta, primeiro a rebrota dele, a curva de crescimento. A gente põe gado no inverno, quando você pensa que não, já volta de novo porque ele cresce muito rápido. E a gente precisava intercalar, a fazenda quase toda era Braquiarão. Nós adicionamos, fomos orientados pelo pessoal da Aliança a colocar essa nova variedade. E ele tem menos talo, ele tem mais folha. Excelente esse capim. O animal agradece porque tem muita folha, menos talo e muito proteico. O que me impressionou na VDTEC é a facilidade de regulagem. No caso eu usei, como eu falei, neste pasto Zuri, no outro Tamani e no outro o Marandu, o Braquiarão. E para você fazer essa regulagem de acordo com a semente, com a variedade, fica muito fácil. Quem faz sou eu, não tive que chamar nenhum técnico de fora para fazer essa regulagem. É muito prática e muito simples fazer a regulagem dela. Eu uso no trator, um tratorzinho pequeno de 70 cavalos, na frente ou atrás, dependendo da área. E a gente faz a regulagem muito simples, muito prática para fazer um tratorzinho pequeno, resolve a parada. Inclusive, um irmão meu faz até num quadriciclo. Usa ela num quadriciclo, que ela é muito versátil. Me entrega o que eu comprei. Hoje eu digo para meus amigos que é muito fácil fazer reforma de pasto. Por quê? Porque ficou barato por conta não da semente, mas por conta da quantidade de semente que a gente põe hoje por hectare. É muito pouco, perto do lucro, perto do custo-benefício. A gente faz hoje de olho fechado. Eu falo com amigos que hoje fazer uma reforma de pasto com a VDTEC, com a Germipasto, é ter precisão, é ter resultado de olho fechado. Amigo produtor, você que quer ter os resultados do nosso amigo Miguel Barbosa, nosso parceiro de longa data, na integração lavoura-pecuária, na implantação de suas pastagens, entre em contato com a Aliança. Teremos o maior prazer em lhe atender. Entre em contato conosco pelo telefone 098 98280 5555. Intervalo comercial e no próximo bloco você vai conhecer a nossa semente e a força de vendas da Germipasto. Fica ligado aí. A solução que você precisa para a reforma de pastagem está na Germipasto. A VDTEC é uma semeadora elétrica específica para sementes forrageiras. Oferece a melhor distribuição de sementes do mercado. Fácil regulagem. É versátil e econômica.
A solução que você precisa para a reforma de pastagem está na Germipasto. 25 anos ao lado do homem do campo. Olá, sou Daniel Diraimo e hoje você vai conhecer os benefícios das apresentações da nossa semente. A semente Germipasto é produzida em campos próprios exclusivos para a produção de semente e beneficiada em UBS com alta tecnologia e controle para garantir as melhores características físicas e biológicas para melhor germinação aí na sua fazenda. Para a produção de sementes de alta pureza, são eliminadas os materiais inertes, sementes xoxas, palhas, torrões, selecionando então somente as sementes de maior vigor, de melhor germinação, que consequentemente vão proporcionar o melhor desempenho na sua fazenda, tanto no processo de distribuição quanto na melhor formação da pastagem. Dentre as vantagens se destacam a menor quantidade de semente por hectare, garantindo uma distribuição uniforme, homogênea, germinação também uniforme e homogênea e, consequentemente, o menor custo por hectare. Para saber mais sobre as nossas apresentações de semente, acesse os nossos canais de comunicação e faça um bom negócio. Legal, de volta, e é sempre bom lembrar que você pode entrar em contato conosco a qualquer momento utilizando aí os nossos meios de comunicação, de contato. Telefones 0800 647 0050, ligação gratuita de qualquer lugar do Brasil, menos o Mato Grosso do Sul. Quem está aqui no estado, 67 3389 6700. Esse telefone também recebe mensagem via WhatsApp, tá certo? E você também pode ligar para o nosso telefone celular, 67 99892 9861, tá certo? Fica feito o convite para você. Bom, e agora eu quero convidar você que nos acompanha para acompanhar a Germipasto também nas redes sociais, nas mídias sociais. Germipasto está lá no Instagram, Facebook, LinkedIn, né, tudo para você viver conectado conosco aqui. E a gente vai trazer para você agora informações sobre a nossa semente. Você viu que para conquistar bons resultados é preciso investir em qualidade. Com eficiência, seriedade e compromisso, a Germipasto tem levado essa qualidade e, claro, que resultados para todo o Brasil. Confira mais. O grande diferencial da nossa empresa é saber o que acontece desde a produção até a chegada da semente no cliente. Então, assim, a rastreabilidade, nós não compramos sementes, nós produzimos as sementes, escolhemos os melhores lotes, armazenamos de uma forma adequada, temos um laboratório dentro da UBS, onde dá uma sistemática muito boa de análise, então mensalmente isso é feito. Aqui, inicialmente no corte, já é possível ver as estruturas então da semente. Podemos observar que há uma intensa atividade celular nessa semente, por isso a coloração vermelha. A semente que possui um embrião não viável, você pode ver que ela aparentemente, o embrião aqui está uma cor preta, não houve atividade celular, então
não absorveu a solução, então é uma semente não viável que não vai gerar uma planta. Quem produz leva vantagem, que é o nosso caso. E no Brasil há poucos produtores de semente e pessoas que comercializam para o consumidor final, que é o nosso caso. Nós somos produtores e comercializamos para o produtor final. Esse é o diferencial, a gente domina a cadeia. Hoje os campos de produção da Germipasto têm um acompanhamento do responsável técnico desde o plantio até a colheita, incluindo os tratos culturais com aplicações de herbicida para controle de pragas, ervas daninhas, plantas invasoras, tanto como inseto, fungicidas para doenças fúngicas e controles periódicos, que irá garantir a qualidade dessa semente. Então, se está em casa, podemos vender. E se podemos vender, o produtor tem uma garantia que aquela semente vai ser entregue. Que imagina quem faz uma entrega futura e tem que ir no mercado comprar. E se não consegue comprar? E se compra um produto que a qualidade não é tão boa? Hoje a semente de braquiária das forrageiras, quando atinge o ponto ideal de colheita, ela cai no chão. Então, por isso que não dá para se colher no cacho. As empresas que colhem no cacho irá colher semente meia grana, sementes verdes e poucas sementes maduras. Então, o vigor, a qualidade fisiológica dessa semente irá ser comprometido. Estamos acompanhando aqui um campo de braquiária brisanta cultivar marandu, onde vocês podem ver, está em plena floração, o que garante que essa produção aqui, esse campo, irá produzir a semente que será entregue a você, produtor rural. Aqui a semente já está na palha, no chão, pronto para ser colhida, como a gente pode notar aqui. Por isso que a entrega programada Germipasto tem tanto sucesso ao longo dos anos, porque o que o produtor compra, ele é entregue com qualidade. Olha, além de você encontrar a Germipasto na rede social, nas nossas mídias sociais, também pelo canal do Boi, você pode conversar com os nossos representantes, viu? Nossos telefones estarão sempre à sua disposição. O Rodrigo Oliveira, ele é representante da empresa e a gente sabe que você precisa desse apoio técnico para reformar sua pastagem, para comprar uma semente de alto padrão, de alta qualidade, para você ter tranquilidade na hora de adquirir sua semente com procedência, tá certo? E claro, com toda a garantia da Germipasto. Aqui no Mato Grosso do Sul, o Rodrigo Oliveira é mais um representante da Germipasto. É a Germipasto ao seu alcance. Olá, amigo produtor de todo o Brasil. Sou o Rodrigo de Oliveira, representante comercial da Germipasto Sementes de Pastagens. Estou aqui à disposição para estar atendendo todos vocês com produtos de qualidade, sementes de qualidade. Temos a VDTEC, 4 modelos para estar atendendo a necessidade de todos. Temos sementes Selects na VC75, sementes convencionais, VC50, sementes puras na VC80, produtos de alta qualidade dos campos próprios de produção da Germipasto. Estamos à disposição para estar atendendo todos vocês aqui de todo o Brasil. Pode entrar em contato comigo pelo telefone 67 99856-2457 ou pelo meu e-mail rodrigo@germipasto.com.br ou também pelo meu telefone do meu ramal 3389-6702. Entre em contato comigo que eu estarei à disposição aqui para estar atendendo todos vocês. Legal, estamos chegando ao fim do Conexão Rural Germipasto de hoje. Dá tempo da gente lembrar sobre os nossos meios de contato. Tá vendo na tela aqui que tem um QR Code? Aponta ali a câmera do seu telefone celular ou o aplicativo que você tem aí no seu telefone para que você seja direcionado para um ambiente de informações. Lembrando que você também pode ligar a qualquer momento, telefones aí à sua disposição, 67-3389-6700, 998-929861 e 0800-647-0050. Os sites germipasto.com.br, vdtec.com.br e também a Germipasto nas mídias sociais, Facebook, Instagram,
LinkedIn, tá certo? YouTube, a gente tem ali muitas informações para você. E ainda tem uma novidade, viu? Os nossos programas agora estão também no Spotify, para você ouvir quando você quiser e onde você estiver. Fica à vontade, baixa lá e vai ouvindo as informações importantíssimas para você. Lembre-se, informação é também um insumo para o aumento da produtividade. Olha, muito obrigado pela sua companhia. Mais uma vez, semana que vem estaremos juntos. Valeu!